Dois textos junto com os irmãos. Um está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. E depois nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3. Apocalipse 3, 11. Todos encontraram? O Senhor falando à igreja de Filadélfia, só enfatizando antes da leitura, que a igreja de Filadélfia é a única igreja entre as 7 lá da Ásia, e que Deus não viu nada contra ela, só elogios para essa igreja. E assim o Senhor fala para eles assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós vamos para 2 Coríntios agora, capítulo 4, versículo 3 aqui. Diz assim então a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Amém? Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. E nesse momento, Pai, somente o teu Santo Espírito, que é o autor dessa palavra que acabamos de ler, Senhor Deus, pode nos guiar, pode nos esclarecer, pode nos mostrar a verdade, Senhor Deus, e aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Portanto, Deus, nos ajude nesse momento, Pai querido. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, permanecer fiel e guardar o tesouro. A exortação aqui no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 11, ele fala sobre guardar o que tem. Olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu lembro do apóstolo Paulo, irmãos, lá no 2 Timóteo, capítulo 4, ele bem no finalzinho da vida dele, ele já estava, invisível, ele sabia que ele estava condenado, que ele ia ser morto. Então ele escreve para a igreja, o melhor escreve para o Timóteo, e fala: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde já a coroa da justiça me está reservada. Desde já a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vida, que amam a sua vida. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha plena convicção, certeza absoluta de que ele chegou no final da vida dele e que toda a luta dele, a batalha dele pela fé tinha se concretizado, tinha se cumprido, e ele falou assim: olha, eu combati esse bom combate. Ele não falou que foi luta, que às vezes a gente escuta pessoas dizendo que não é fácil ser crente, né?
Quando você fala que isso não é fácil de ser crente, que o combate não é bom, não. Isso não é fácil, né? Então o apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele fala uma coisa que é maravilhosa, ele fala uma coroa, desde já me está reservada a coroa da justiça. Essa coroa da justiça, irmãos, ela está reservada para todos aqueles que amam a vinda de Jesus, todos aqueles que estão aguardando a vinda de Jesus, todos aqueles que esperam ansiosos pela vinda de Jesus. A pergunta que eu podia fazer para os irmãos, e faço para mim aqui, inclua a pergunta é: você ama a vinda de Jesus? Você está pronto para vir para a vinda de Jesus? Você anseia pela vinda de Jesus? Se Jesus voltar agora, nesse momento, você acha que você está pronto para recebê-lo, ou melhor, para que ele o receba, né? Lá em Amós diz o seguinte: o Senhor fala para que nós sejamos preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. Será que todos nós estamos preparados? Podemos dizer aqui e agora, irmãos, porque a nossa vida está escondida na mão de Deus. Nós viemos aqui, os irmãos vieram realmente dedicaram, consagraram de verdade: a minha vida é tua, Senhor. E portanto, o que nós podemos dizer? Que a nossa vida está guardada na mão de Deus. Então vamos saber, é Deus que sabe se nós vamos viver quanto tempo ainda. Será que nós vamos viver ainda 40 anos, 50 anos? Se Jesus vai voltar antes disso aí, ou se nós vamos viver mais alguns minutos, queridos? Não é possível saber isso aí. A questão é saber, é ter certeza no nosso coração. Como está o seu combate na fé pela fé? Você tem combatido o bom combate? Eu tenho combatido o bom combate. Nós temos guardado a fé, essa coroa da justiça. Você almeja ela naquele dia, né, quando o Senhor realmente entregar as coroas para os seus servos, entregar de verdade, nos colocando para ele: olha, irmãos, que dia glorioso vai ser esse? Será que, como você está? De verdade, está pronto para esse dia? Paulo estava, né? E explicação aqui, irmãos: Jesus está falando para a igreja de Filadélfia, encorajando a perseverar na fé. A promessa é que a coroa da vida é dada também àqueles que permanecem fiéis. O Senhor falou para a igreja de Esmirna, o Senhor dizendo para a igreja de Esmirna: fica firme, não desanime, né? Não desista, eu conheço as tuas obras, eu sei da perseguição que vocês estão enfrentando, das lutas que vocês estão enfrentando, mas não desista, não desanime, porque vocês vai receber de mim a coroa da vida. Então, amados, chega no capítulo 2, 3 aqui, no versículo 1, ele fala assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém toma a tua coroa, ninguém toma a tua coroa. Sabe, irmão, guardar o que tem, não perseverar na fé, nos ensinamentos da palavra, a esperança da vida de Cristo. O mundo oferece, irmãos, inúmeras distrações para a gente, né? Que podem nos desviar, mudar a nossa atenção. A exortação é que a vigilância espiritual de verdade, constante, de modo que nós não percamos o prêmio. Lá, lembra Paulo no Filipenses capítulo 3? Ele fala: nós deixando as coisas que para trás ficam, siga em frente, né? Olhando, buscando de direção, o foco dele, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o alvo, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, queridos, eu sei que não é fácil a gente manter o foco, né? As distrações da vida são inúmeras, todos os dias, coisas que realmente podem tirar a nossa atenção das coisas que realmente importam, de fato importam. Nós temos tantas coisas que devemos nos preocupar durante o dia, né? Temos que trabalhar, temos que cuidar da casa, as mulheres cuidar da casa, o marido e assim por diante, irmão. Temos muitas coisas, queridos, mas existe uma coisa que tem que estar de verdade, irmãos, na frente de tudo isso aí, que é o foco, é o alvo. E o alvo é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Guardar nosso coração, nossa fidelidade a Deus, viver para a glória de Deus. Então é isso que no Apocalipse aqui João escreve: olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a nossa fidelidade, amados, nosso amor a Deus. São coisas que nós devemos todos os dias olhar para dentro de nós e perguntar: Senhor, como que está no coração? Mostra para mim. Lembra do outro dia, irmãos, nós estamos falando das orações que Deus gostaria de ouvir, e uma delas é: sonda-me, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum mau caminho, alguma coisa que realmente está tirando a minha atenção, está
mudando a minha direção, está fazendo com que eu realmente me esqueça das coisas mais importantes. Sonda, Senhor, meu coração. De verdade, irmãos, nós precisamos lembrar disso aí. Ninguém, o Senhor fala, guarda o que tens, guarda, para que ninguém tome a tua coroa. Então, queridos, o desafio é, e aí, como que você vai se colocar diante dessa situação? Como que está a sua vida diante de Deus? Como está o seu coração? Se você pedir para Deus sondar o teu coração nessa noite, ou amanhã, na sua próxima oração, o que Ele vai encontrar? O que Ele vai encontrar? Você sabe o que Ele vai encontrar? Pede para Ele, sonda meu coração, Senhor. Sonda, se for necessário, quebra, faz tudo de novo. Então, queridos, Paulo, ou melhor, João escreve aqui no livro de Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos várias coroas, irmãos. Cada uma é prêmio por uma ação de fidelidade do nosso Deus. Ação de fidelidade do nosso Deus. Pois bem, 2 Coríntios, no capítulo 4, que nós acabamos de ler aqui, ele fala para a gente de uma coisa extraordinária aqui, irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Vamos olhar onde está inserido o contexto desse versículo aqui. Ele fala em resplandecer, né? Que as trevas resplandecem, que das trevas resplandecesse a luz. Quem é quem resplandeceu nos nossos corações para o nosso reconhecimento da glória de Deus? Chega no versículo 7 e fala: temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Temos, porém, tesouros, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, ele diz assim também: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O tesouro, amados, que o Senhor colocou em vaso de barro. Eu quero dizer para os irmãos, o que é os vasos de barro? O que é os vasos de barro? Os irmãos têm consciência disso aí? Quando ele fala que o tesouro está guardado em vaso de barro, o que é o vaso de barro? Nós. Fala mais alto, irmão. Nós. É isso aí? Concorda com a irmã Andréia? Concorda? Todo mundo concorda, é verdade. Por que vaso de barro? Porque o Senhor quer deixar bem claro da fragilidade que nós somos, tão frágil que nós somos. E por sermos tão frágeis, Ele colocou tesouros imensuráveis antes desse vaso, e Ele fala aqui, para que se manifeste o poder de Deus, é o poder de Deus. É isso que o texto está dizendo aqui, olha. Temos tesouro, porém esses tesouros em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. A excelência do poder seja de Deus, não de nós. Nós somos imagens frágeis demais. Qualquer coisinha pode quebrar esse vaso, qualquer coisinha lasca esse vaso, te quebra, arrebenta, quebra, estoura o vaso. Mas o poder não é nosso, é de Deus. É por isso que nós temos que confiar em verdade. O que é esse tesouro que Deus colocou no vaso de barro, amados? É isso que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Quais são os tesouros que Deus colocou nesses vasos de barro? Sabe, amados, nós precisamos saber, ter consciência dessas coisas, porque são essas coisas que devem ocupar nossa mente, nosso coração, nosso viver. Nós precisamos ter consciência, amados. Eu tenho muitas vezes dito para os irmãos que não é difícil ser, assim, nesse caso, sim, é difícil ser crente de verdade se você não conhece, se você não tem as informações certas. Se você não sabe de onde você veio, por que você está fazendo aqui, por que Deus criou a igreja, por que Deus fez tudo que Ele fez? Como que alguém pode viver uma vida de verdade na presença de Deus se ele não sabe os porquês das coisas de Deus? E nós temos batalhado junto com os irmãos, trazendo para os irmãos essa palavra, essas informações no sentido espiritual mesmo. Por que Deus criou a igreja? Por que nós existimos? Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou esse planeta que nós vivemos? A palavra de Deus, amados, ela nos revela todas essas coisas, mas são muito pouco, sabe, irmãos, pregado, ensinado a respeito disso.
Mas quando nós sabemos que todas as coisas, acabamos de falar para os irmãos, Romanos 8:28, Deus transforma todas as coisas em bênção porque tem um propósito. Há um propósito, amados. Nós sabemos que tem um propósito. E quando nós conhecemos esse propósito, como as coisas clareiam na nossa frente, nossos olhos ficam claros diante de nós, tudo que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo. Queridos, como é importante nós falarmos sobre isso aí. Nós certamente ainda vamos falar muito sobre isso aí ainda. Mas o que é esses tesouros, amados? Nós precisamos saber, está na nossa coração, na nossa mente, nossos pensamentos, todos os dias, nós lembrarmos disso aí. A primeira coisa que nós sabemos do tesouro maravilhoso e imensurável que Deus colocou nesse vaso de barro é o seu Evangelho. É o Evangelho dele, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus. De verdade, amados, coisa extraordinária, o Evangelho de Jesus, a luz da sua salvação, o fato de que Ele habita em nós através do Espírito Santo, é extraordinário. Nós sabemos, amados, que Deus nos confiou alguma coisa que os anjos desejavam fazer, mas Deus falou: não são vocês, a responsabilidade é deles. E Deus nos confiou, amados, porque Ele nos fez idôneos, filhos idôneos. Pessoa, sabe que é uma pessoa idônea? A pessoa em quem você pode confiar. Deus confiou em nós para que nós transmitíssemos essa mensagem, para que nós levássemos ao mundo o seu Evangelho, a sua palavra, o amor dele, a salvação que é em Cristo Jesus. Deus nos fez idôneo, Ele colocou nesse vaso de barro, frágil. Ele colocou uma missão maravilhosa, extraordinária, que os anjos anelavam realizar. Mas Deus confiou a nós, a sua salvação e a presença do Espírito Santo. O Senhor falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo, e quando Ele vier, vocês receberão um poder vindo sobre vocês, para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus nos deu tudo que precisava, colocou em nós vasos de barro frágeis. Ele colocou o poder de uma dinamite nesse vaso de barro. Ele nos deu algo extraordinário, irmãos. Esses são a base. Mas é só isso? Não é só isso. Há tantos tesouros, amados, que nós recebemos do Senhor. Ele colocou a sua própria glória num vaso de barro, amados. Quando nós somos fiéis, amados, quando nós andamos na presença de Deus, sabe, a glória do Senhor é revelada através da nossa vida, Deus. É verdade isso aí. A Bíblia fala que nós resplandecemos a luz de Cristo. Vocês já tiveram experiência, certamente, se não tiveram ouvido falar, de pessoas te parar no caminho e te perguntar: você é crente? Nunca te viu, mas perguntar por quê? Porque perguntou por quê? Porque você está perguntando porque tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa diferente, é a glória de Deus. A sua fidelidade não é refletida através da glória de Deus na nossa vida. Ele colocou num vaso de barro frágil a sua glória. Queridos, é bom saber essas coisas. Entendemos isso aí. Quando eu levantar de manhã, eu saber que Deus colocou a sua glória sobre a minha vida, para que eu reflita, para que eu demonstre, para que as pessoas vejam como é bom demais a excelência do poder de Deus. Como o texto aqui mesmo disse, a excelência do poder de Deus foi colocado dentro de um vaso de barro. Não é nosso poder, é dele. Ele colocou sobre esse vaso de barro, o seu poder, a sua glória, irmãos. E muitas vezes a gente chama e não sei o que dizer, Senhor, não sei, estou em situação difícil. Às vezes a pessoa chega e tem a oportunidade de falar do amor de Deus, eu não sei o que dizer, eu não sei, eu tenho, sabe, amados, já ouviram isso aí? Às vezes qualquer um de nós já passou por toda essa experiência. Mas sabe, a excelência do poder de Deus. Ele falou assim para você, ele falou para mim e para você: não se preocupe com o que é vez de dizer, porque eu serei com a tua boca. Ele disse isso aí, querido. E portanto, amanhã, em qualquer momento da sua vida que a oportunidade estiver com você, abra a boca e fale. Não se preocupe, porque Deus prometeu que o poder é dele, é Ele que vai operar, é Ele que vai ser com a tua boca. Nós somos apenas instrumentos de Deus, amados. Nós somos apenas um vaso de barro frágil, e
que Ele colocou a excelência do seu poder dentro dele. Sabe, amados, nós não podemos nem imaginar sem essa informação do poder que Deus colocou à nossa disposição. Queridos, vocês já devem ter ouvido testemunhos de pessoas. Em situações difíceis, acontecem coisas extraordinárias que você não pode imaginar. Todos nós aqui temos alguma experiência, amados. Eu posso dizer para os irmãos, Jardinista foi uma coisa para a nossa vida que foi, sabe, não dá para acreditar. Só Deus escrever um livro e vocês falam assim, mas isso aqui é ficção científica. Não é ficção, é verdade. Sem ter dinheiro para nada, mas nós construímos aquilo ali, tudo aquilo que aconteceu. Sem ter dinheiro, como que apareceu dinheiro? Fala para mim. Nós não tínhamos nada, mas o poder de Deus é de Deus. Quando Ele aprova alguma coisa, quando Ele está na frente de alguma coisa, não existe nada que possa impedir. Nada que possa impedir. A vida de Cristo, eu acabamos de ler aqui, em nosso corpo. Paulo dizia assim, porque eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. E Paulo dizia porque para ele era literal aquilo ali. Paulo certamente, irmãos, quando ele tirasse a sua túnica lá, ou qualquer coisa, se pudéssemos olhar para o corpo de Paulo, nós íamos ficar horrorizados. O que Paulo passou, quantas vezes ele foi açoitado? 3 vezes ele foi açoitado, foi isso? E às vezes o açoitado era só uma menos, antes eu contei 40 açoites, davam 39 açoites, porque a lei dizia o seguinte: 40 era o limite. Então o que acontecia? Os caras davam 39 açoites para que poder abrir oportunidade para o próximo açoite. Então era 39, mais 39, mais 39. E sabe, amados, os açoites naquele tempo era um castigo horrível, era pedaços de osso na ponta daqueles chicotes lá que arrancava pedaços da carne e a pessoa tirava pedaços de verdade. Então, quando Paulo tirava a túnica, nós podíamos ver, ficar horrorizado com a cicatriz que havia no corpo de Paulo. Ele disse: eu tenho as marcas de Cristo para provar. Irmãos, o poder é de Deus. Paulo enfrentou porque o poder é de Deus. Se dependesse dele, ele teria desistido logo. Mas o poder é de Deus. Nós não precisamos ter as cicatrizes que Paulo tinha no nosso corpo, as marcas por Deus de açoites, de chicotes. Não. Mas nós podemos ter calos nos joelhos. Nós podemos, irmãos, nós podemos ter nossa sola do pé realmente marcada para caminhar na presença de Deus, para falar do amor de Deus, para pregar a palavra de Deus. Nós podemos ter as marcas de Cristo no nosso coração, de verdade, marcados pelo poder de Deus e cumprir, ser fiel a Ele em tudo. Portanto, querido, amados irmãos, Deus colocou o próprio Senhor, as suas marcas, dentro de um vaso de barro. Mas tem coisas, amados, na vida do crente tem muitas lutas, mas tem muitas coisas boas também. Tem coisas extraordinárias, amados. Você já, olha, eu tenho que falar isso aí para os irmãos outras vezes. Você já foi instrumento de Deus para levar alguém a Cristo? Já foi ou não? O que você sentiu na hora? Qual foi a sua experiência quando alguém chorando, às vezes, em alguns casos chorando, tremendo, e realmente falou assim: eu quero esse Jesus. Qual que você sentiu? Qual foi o sentimento que você teve? Irmãos, Deus colocou uma alegria dentro desse vaso de barro frágil, irmãos, extraordinário, uma alegria que nada pode ser superado, irmãos. Uma alegria de servir, uma alegria dessa expectativa que nós temos de Cristo, uma alegria, amados, cada vez que nós oramos a Deus, os irmãos vêm aqui, nós oramos para as pessoas, crendo de verdade que Deus vai operar, que Deus vai atender, realmente isso vai trazer uma alegria no nosso coração, uma certeza. Como é bom, queridos. E Deus colocou a alegria, não apenas por levar alguém a Cristo, mas a alegria da nossa salvação, a certeza de vida eterna. Deus colocou dentro de um vaso frágil, quebrado, qualquer coisinha pode espatifar. Deus colocou lá, porque o poder é dele e não nosso, queridos.
Que alegria! Sabe, amados, parar para pensar, acordar de manhã, olhar para o céu e dizer: Senhor, volta, Senhor, estou aguardando a sua vinda. Sabe, a esperança, a expectativa da vida eterna, amados, a certeza da sua vinda para a presença de Deus, não tem nada, amados, que realmente possa nos levar a ter mais esperança, mais expectativa. Paulo amava a cruz de Cristo, a salvação que havia. Quantas pessoas o apóstolo Paulo levou a Jesus, amados, quantas pessoas. Sabe, eu falei para os irmãos aqui, da irmã Ana lá no Jardim Florense, aquela irmã, amados, é aquele hino, aquele louvor que eu falei para os irmãos naquela quarta-feira, terminar essa vida lá no céu chegar, eu virei uma multidão de irmãos esperando chegar, e falarão em uma só voz: fala, meu irmão, como você venceu e chegou aqui. Ele diz assim: foi graça, irmão. Eu creio que a irmã Ana, amados, nos braços do Pai hoje, quantas pessoas, amados, o abraçaram quando ela chegou lá, pessoas que ela pregou, que ela falou, que ela missionária, quantas pessoas aquela mulher levou para Cristo, queridos. Amados, eu quero dizer para os irmãos que é maravilhoso, amados, nós somos instrumento de Deus para levar uma pessoa a Cristo, uma alegria que não tem limite. Mas também, quando nós lembramos da nossa oração, o dia que Deus me alcançou, eu lembro como se fosse hoje, queridos. Eu lembro como se fosse hoje. E faz um pouquinho de tempo não, faz bastante tempo. Mas eu lembro, irmãos. E quando eu lembro, eu tenho vontade, fico emocionado, é verdade. Porque naquele dia Deus me deu certeza, eu podia dizer uma criança ainda. E eu lembro como se fosse hoje, irmãos, a esperança, a expectativa que entrou no meu coração. A certeza que um dia veria o meu Salvador. Queridos, como é maravilhoso. E Deus colocou essa alegria dentro do vaso de barro. Colocou lá, porque o poder é dele. O poder é dele. Deus também nos traz alguma coisa, irmãos, que aí as pessoas aí fora não conseguem, não podem entender. Não podem entender. Como que pode, numa situação dessa, essa pessoa viver desse jeito, com essa paz, essa alegria? E aí então nós vamos para a palavra de Deus, e Deus colocou nesse vaso de barro uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que excede todo entendimento. Então, amados, nós vivemos, nós temos essa paz que o Espírito Santo traz no nosso coração, impossível que às vezes nem nós mesmos conseguimos entender, Senhor. Diante de circunstâncias, irmãos, todos os seres humanos desse mundo, enfrentam lutas, dificuldades muitas vezes. As pessoas aí fora que não tem Jesus também enfrentam muitas lutas. A diferença deles que nós é que nós não passamos por isso. Não enfrentamos isso aí sozinhos. Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu, queridos. E Ele traz de verdade e coloca dentro do vaso de barro uma paz que excede todo entendimento. Impossível entender. Todo entendimento. Os vasos de barro simbolizam a fragilidade que nós temos, irmãos. Deus escolhe usar pessoas fracas e imperfeitas para manifestar sua glória. Isso nos lembra que o poder para guardar o que temos não está na nossa força, mas está na graça e no poder de Deus. Tudo isso que eu falei para os irmãos não está na nossa força, Deus. Está na graça e no poder de Deus. Marisa está prestes a receber o seu colo, sua filhinha. E a graça de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, te acompanha. Está com você. Pode ter certeza, querida. E por último aqui, irmãos, Deus coloca nesse vaso de barro tudo que nos conduz, tudo que nos faz crer nisso aí, e ter certeza disso aí, a nossa fé. A nossa fé. A fé é as coisas que a gente não vê, mas nós cremos.
Deus está presente, amados, em cada passo que nós damos nessa vida. Nós podemos crer em todo o nosso coração, em tudo que Deus revelou a sua palavra. Nós podemos crer, irmãos, que Jesus, quando disse assim, as minhas palavras que vêm de vós, que vêm de mim, minhas palavras que vêm de vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Aqueles que ouvem as minhas palavras e creem naquele que me enviou, têm a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A fé, irmãos, a nossa fé é o que nos move, o que nos guia, e as nossas obras, queridos, e as nossas obras, nossas atitudes, ações, é a autenticação dessa fé. Tiago escreveu lá: mostra-me a tua fé, sem obra, que eu vou mostrar as minhas obras pela fé. Portanto, queridos, a só fé, falar que nós temos fé, não é suficiente. Nós só podemos dizer que nós temos fé se tivermos algo para provar que nós temos essa fé. As nossas ações, palavras, atitudes, obras, elas são a autenticação dessa fé. Mas por quê? Por causa de nós? Não. O poder está em nós. O poder está em Deus. Ele é o poder que nos move e nos guia. É Ele. Ele de verdade, a luta, as pressões da vida cristã, tudo nós somos tribulados, mas não angustiados. Paulo escreve aqueles textos que nós acabamos de ler. Mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E ele vai falando para a gente, em João, o Senhor falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Paulo descreve a realidade da vida cristã como uma constante batalha, apesar do desafio. Os crentes permanecem firmes e fiéis ao nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso aí, a nossa fé, que eu falei para os seus irmãos, estão colocados em vasos de barro. E o poder não é nosso, o vaso é frágil, o poder de Deus. Nós podemos desfrutar de tudo isso e ver todas essas coisas, porque o poder é de Deus, é dele, é Ele, amados. Creia, se você crer, você vai se lembrar de tudo isso aqui. O Evangelho de Cristo foi colocado nesse vaso, a luz da salvação que habita em nós foi colocada dentro desse vaso, a glória de Deus, a excelência do poder de Deus, a vida de Cristo no nosso corpo, a alegria da salvação, a paz que excede todo entendimento, a nossa fé colocada dentro desse vaso de barro. Por quê? Porque a excelência do poder é de Deus. Nós somos os vasos frágeis, mas Deus nos fez idôneos, fez pessoas de confiança, para que Ele pudesse depositar todas as coisas nessa vida tão frágil. Frágil, frágil, frágil. Incapaz, amados. Incapaz. E somos incapazes, mas o poder é dele. E pelo poder de Jesus, Ele nos guia a grandes vitórias, a grandes obras, coisas extraordinárias que nós podemos fazer pela fé em nosso amado Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Tem muitas coisas aqui para falar para os irmãos, mas o tempo passou. Nós vamos parar por aqui. Que Deus nos ajude, querido, e nós não nos esqueçamos jamais de que Deus nos fez uma exortação, nos fez aqui, irmãos, deu sabe, alguma coisa para nós pensarmos. Em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, versículo 11. Olha, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ele estava dizendo para a única igreja lá na Ásia que não tinha nada, que Deus não tinha nada contra ela. E ainda o Senhor falou assim: guarda isso aí, porque as coisas vão acontecer, as provações, as lutas, as tentações vão vir, mas guarda para que ninguém tome a tua coroa. E o poder de Deus, amados, colocou sobre esses vasos de barro todas essas coisas que eu falei para os irmãos, porque a excelência do poder é dele. E que Ele realmente continue operando em nossas vidas, nos ajudando, Deus, a crer e continuar firmes e fiéis, andando na sua presença. Amém, Deus? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado pelo Teu amor, Deus. Oh, Pai querido, nós sabemos da nossa fragilidade, Senhor.
Quantas vezes, diante de coisas tão simples, nós às vezes escorregamos, mas o Senhor imediatamente nos faz reconhecer e buscar o perdão, Pai. Por isso, Deus, nós podemos entender a fragilidade que nós somos e quanto dependemos da excelência do Seu poder, Pai. Nos ajude a confiarmos cada vez mais, vivermos cada vez mais para glorificar o Teu santo e bendito nome. Obrigado pela vida de cada irmão que esteve aqui nessa noite, que a Tua palavra fique guardada em nossos corações, Deus. Nos faça refletir, não apenas agora, mas enquanto estamos indo para casa, amanhã, depois da manhã, o Senhor nos traga de volta a memória para nós refletirmos, Senhor Deus, se o Senhor voltar hoje, como está a nossa vida, podemos realmente estar preparados para Te encontrar, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor bendito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.